Bom dia a todos. É com imensa satisfação que a Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região recebe nesta manhã tão ilustres e cultos palestrantes, nosso colega Marcelo Aguiar, juiz federal em Santos, que apresentará a primeira exposição, envolvendo um tema tão difícil, apaixonante e questionante. Ainda ontem, em evento realizado aqui nessa escola, no qual se discutiu a compatibilidade ou as questões envolvendo direitos fundamentais na era da internet, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho lembrava que as primeiras cartas, a Carta da Virgínia de 1776 e a de Paris de 1779, consagraram, na verdade, direitos que eram reconhecidos como direitos naturais. Foram os direitos fundamentais reconhecidos pela primeira vez como aqueles direitos naturais inerentes ao homem. Então, esse tema, direito natural, direito fundamental e, de uma forma mais abrangente, direito positivo, nos diz muito e traz alguns questionamentos que são próprios do nosso dia a dia e de quem tem que julgar. Esse é um objetivo da escola, trazer questões que envolvam não apenas a técnica do direito, mas também que possibilitem discussão relativamente ao pensamento sobre o direito. Questões básicas pré-existentes ou prepostas antes da normatização. Esse tema é um tema não muito comum de ser discutido num ambiente próprio, aliás, numa escola de magistrados, o que até causa uma certa perplexidade. Não foi objeto ainda de nenhum evento, mas a gente espera que seja o primeiro de uma série. E também me causou bastante alegria em ver o grande número de inscritos, não apenas de São Paulo, como também de outras subseções. O nosso evento hoje é transmitido para 39 subseções da Justiça Federal, nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. E a procura por um tema como esse faz com que a gente também medite sobre a futura realização de novos eventos discutindo questões filosóficas. É papel da escola a formação do magistrado. E a formação do magistrado não se restringe a conhecimento jurídico. O magistrado hoje ele tem que estar preparado para enfrentar todas e quaisquer situações. Daí porque isso é importante ele ter uma formação boa também de humanística, de filosofia, de sociologia, de psicologia, para poder compreender o que acontece em volta dele e dar a resposta certa, correta, que a sociedade precisa em razão da sua atuação. Então é com a máxima satisfação que eu passo a palavra a nosso eminente expositor, agradecendo também por ter aceito o convite e participar aqui deste evento, Dr. Marcelo Aguiar, que também dispensa apresentações. Dr. Marcelo Aguiar é doutor em filosofia, professor de filosofia do mestrado da PUC, também na Unisanta em Santos, e juiz de carreira, brilhante juiz de carreira, já tendo substituído no tribunal algumas vezes e voltará a substituir também no tribunal logo em breve. Passo então a palavra à Sua Excelência, ansioso por aprender também com o conhecimento que ele hoje nos traz. Inicialmente, bom dia a todos. Quero manifestar minha alegria, meu apreço pelo convite que foi feito pelo eminente desembargador federal, professor doutor Mayra Maia, diretor da EMAG, pessoa de quem me permito cumprimentar e saudar os demais integrantes desta mesa, ilustres professores, magistrados. Devo dizer que, na realidade, da importância do tema, o disse o eminente desembargador Mayra Maia, para a formação intelectual, humanística de todos aqueles que operam com o direito. E mesmo aqueles que não operem com o direito, evidentemente. Né? Porque
a questão, efetivamente, dos direitos naturais, né, ela é decisiva. A questão dos direitos naturais traça, bem da verdade, um divisor de águas entre a possibilidade de termos uma vida em sociedade viável, em primeiro lugar, né, ou a impossibilidade, efetivamente, né, de concebermos e alcançarmos uma vida em sociedade razoavelmente harmônica. A verdade é essa. A verdade é essa. Evidentemente, procurarei ser bastante breve, muito difícil, né, falar em direito natural em 50 minutos, 1 hora logo. Mas procurarei sintetizar, espero eu, sem ser superficial, né, os aspectos também relevantes, né, não os mais relevantes, porque há muitos aspectos relevantes, mas também relevantes, tendo em vista, inclusive, a ocasião, né, e a questão fundamental da interpretação e da aplicação do direito. Né? Essa é a minha premissa, essa é a premissa fundamental da minha exposição. E também, obviamente, abrir o debate, o objetivo é apenas levantar algumas questões para que o debate possa ser aberto. Pois bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que ninguém, efetivamente ninguém, pode, de forma cabal e categórica, afirmar a inexistência do direito natural. Primeiro aspecto, ninguém pode, ou seja, de maneira, como se houvesse uma prova empírica, né? Não estou falando do ponto de vista lógico-dedutivo. Né? Onde está a prova empírica, né, na experiência da inexistência de um direito natural? Não vejo. Da mesma forma, é muito difícil, do ponto de vista empírico, dialético, eu chamaria, provar de forma cabal, categórica e peremptória a existência do direito natural. Por que isso? Porque, na realidade, se nós formos à física teórica, me pergunte, desculpe eu entrar por essa questão, né, numa palestra aqui, de um ambiente, digamos, jurídico, mas é um ambiente hoje mais filosófico, propriamente, né? Filosófico-jurídico, não jurídico-filosófico. Na realidade, a física teórica, o grande e renomado físico brasileiro Marcelo Gleiser nos diz o quê? Que não há física, não há hipótese física antes do Big Bang, grande explosão. Perguntado ao físico, bom, mas o que era o universo antes da grande explosão do Big Bang? O que era a física? Quais as leis da física antes do Big Bang? Ele diz, não tem física antes do Big Bang. Porque antes do Big Bang não existe nada. Do ponto de vista teórico, da física, não tem nada. Aí eu pergunto, não tem nada? Bom, primeiro aspecto. Então, por mais que a ciência tenha se desenvolvido, por mais que o conhecimento humano tenha atingido um alto grau de sofisticação em todos os campos do conhecimento, o conhecimento humano é sempre inacabado, sempre provisório, sempre provisório. E sempre a sensação de que esse muito é pouco, diante da sensação, igualmente, do muito que está ainda por ser descoberto, por ser revelado. Se nós formos um atual físico teórico, também ecologista, Fritjof Capra, o que nos diz Fritjof Capra? Diz o seguinte, que primeiro, com relação à física quântica, por que chama física quântica? Porque tem a ver com a forma em que se desenvolve, se expande a energia. A energia não se expande de forma linear. Ela se desenvolve como se fossem pacotes, os quanta, pacotes de energia. E a física atual não responde, ela não explica o princípio que na realidade faz com que se crie a matéria, que haja aquela união inicial e que forme a matéria. Fritjof Capra diz, é óbvio, diz ele, lógico, na linha de outros também, que na realidade a natureza é sim constituída por uma finalidade. Que o princípio regente da formação do próprio universo traz em si
um telos, uma teleologia, e não simplesmente uma mera relação de causalidade. É a questão entre a causalidade pura e simples da ideia de ciência tradicional e a ideia de finalidade, como se na realidade, no cerne do princípio da formação da matéria, existisse, na medida em que se aceite esta ideia finalística, uma inteligência, algo inteligente, porque evidentemente uma finalidade está relacionado a algo que é superior à causalidade. Então, nesse sentido é que eu digo, nós não temos condições nenhuma, por um lado, de negar cabalmente, peremptoriamente, a inexistência de leis divinas e de um direito natural ou de leis naturais decorrentes das leis divinas. Aí, evidentemente, está na crença de cada um, está numa perspectiva, entramos evidentemente na perspectiva religiosa. Óbvio. Agora, a minha preocupação é hoje aqui afirmar que, independentemente de sermos ou não adeptos de uma religião, termos uma fé, acreditarmos ou não num direito natural, que na realidade um direito natural, uma doutrina do direito natural que encontra suas raízes na religião, sem dúvida. Não é? É possível sim, mais do que é possível, deve-se, e aí eu vou ser bastante enfático, deve-se sim defender a existência, sim, a validade de um direito natural, o mínimo direito natural laico, ou seja, um direito natural laicizado. Um direito natural que, embora tenha sido historicamente, tenha se apoiado historicamente na sua origem até hoje, sim, por muitas correntes, ou pela corrente fundamental, se apoiado na tradição, primeiro judaica, posteriormente na tradição cristã, ou seja, estou falando claramente que a origem do direito natural, para nós, na nossa cultura ocidental, evidentemente, não estou entrando na questão do Oriente, estou falando na perspectiva do direito natural a partir da civilização e do pensamento ocidental. E nessa, bem que é óbvio que o judaísmo aí, ele fica nesta relação Oriente-Ocidente. Tudo bem, mas vamos dizer, razões óbvias. Mas na realidade, a tradição, vamos chamar judaico-cristã, é que sustentou, e para muitos ainda hoje sustenta, a validade da doutrina, da ideia do direito natural. Agora, é preciso ser religioso para acreditar no direito natural? Aí eu digo, não. Esta é a questão. É sempre necessário fundamentar a ideia do direito natural em uma fé, em uma religião, em um sistema, em uma teologia, ou seja, na realidade é absolutamente necessário, imprescindível, pensar o direito natural não como filosofia, mas como teologia. Eu vou dizer, não. Essa é uma perspectiva que eu acho importante. Eu não acredito, acho que não tem leis naturais, acho que não há um conceito do universo. Não! Mas há o quê? Há uma natureza humana, sim. Há, sim, aspectos da natureza humana que são universais e são imutáveis, sim. E a questão do direito natural atina, fundamentalmente, nesta perspectiva, vamos chamar, laica, leiga, atina com um direito natural como, na realidade, um sistema filosófico que congrega princípios éticos universais da convivência humana, que permitem, que viabilizam a vida em sociedade. E princípios éticos da convivência humana que se fundamentam em algo que não tem nada absolutamente de metafísico. Não tem nada absolutamente de especulativo. Que é, na realidade, a necessidade de proteção integral do homem a partir, primeiro, de uma perspectiva essencialmente antropológica. Antropológica
O antropológico aqui, evidentemente, eu estou falando psicossocial, cultural, fisiológico, né? Ou seja, o homem holisticamente considerado. Então eu iniciaria também, eu diria que há duas indagações fundamentais, né? Primeiro, pensando na exposição de hoje, tentando sintetizar, porque evidentemente é possível, né, abordar o direito natural nas suas origens, passar pelos gregos, entrar na patrística da Idade Média, e discutir direito natural dos contratualistas. Não é possível, não é isso? Isso será oportunamente será, inclusive será objeto de dissertação aqui de eminentes integrantes da mesa, que sem dúvida conhecem esse tema muito mais do que eu, naturalmente poderão falar sobre essa temática. Duas indagações. Primeiro, eu indago: o direito natural é fundamento de validade, é critério de validade do direito positivo? Aí eu respondo: não. E aí é que está a questão. Durante muito tempo, o que se teve por direito natural? Um conjunto de normas, né? Um direito ideal, um conjunto de normas, um ordenamento ideal, que serviria do quê? De fundamento de validade, de critério de validade para as leis, para o direito positivo. Então a norma seria válida ou não válida, dependendo se estivesse ou não de acordo com, vamos dizer assim, uma lei de direito natural, uma norma de direito natural. Não, isso não. Isso não. Particularmente, sou contrário à pena de morte. Mas se vou aos Estados Unidos, ou me indagam aqui no Brasil sobre a validade da norma em alguns estados, a maioria dos estados americanos, ou a validade das execuções por pena capital, que ocorrem as execuções em alguns estados norte-americanos, uma coisa é eu dizer, olha, na minha percepção, viola sim o direito natural à vida. Eu não tenho dúvida, na minha perspectiva, viola o direito natural à vida. Agora, dizer que essas normas são o quê? Inconstitucionais, inválidas? Não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Posso chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e dizer, eu acho que é inconstitucional. Será apenas doxa, uma opinião. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que é constitucional, infelizmente, disse, é constitucional. Os estados têm competência no âmbito do direito penal e os estados adotam a pena de morte, executam, há muita contestação, mas eu não posso dizer que essas normas sejam válidas. Do ponto de vista do direito positivo. Então eu não posso falar que o direito positivo possa ser invalidado pelo direito natural. Aí eu acho que nós entramos numa zona cinzenta, numa zona de areia movediça, que aí eu acho justamente esta questão de uma suposta superioridade entre direito natural e direito positivo como fundamento de validade, ou seja, a própria ideia da dogmática jurídica, a ideia do sistema jurídico como um sistema escalonado e hierarquizado, aí isso que justamente levou a partir do século XVI, XVII, a derrocada do direito natural, que vem a ser, que rui, né? Passa a ser assim, quase que desprezado, efetivamente, na virada do século XIX para o século XX, quando é também, do ponto de vista da filosofia, decretada a chamada morte da metafísica. Até a filosofia como metafísica, em função da influência do cientificismo, né? Todo aquele pensamento científico e tal, que se desenvolveu bastante como resultado do Renascimento. Não é? O Renascimento, nós sabemos, teve duas perspectivas: o Renascimento no campo artístico, filosófico, e o Renascimento no campo científico. Né? Enfim, então, a certa altura, falava assim, mas como? Um direito natural, um direito abstrato? Um direito ideal? Um direito ideal no final do século XIX, no início do século XX, ao tempo em que, segundo Niklas Luhmann, né? Uma referência a Niklas Luhmann, ao tempo que Luhmann já dizia, olha, o processo de positivação do direito se incrementou de tal forma, e justamente em função daquilo que Luhmann chama do fenômeno, do processo da centralização orgânica da atividade legislativa. A questão que havia a separação dos poderes.
A transição, monarquia absoluta para monarquia constitucional, separação de poderes, o fortalecimento das assembleias, das casas legislativas e a produção do direito que culminou no código, no grande monumento do Código Napoleão em 1804. Escola da exegese, quer dizer, aquela ideia de que, baseada no quê, na realidade? É isso que é curioso. Porque, do ponto de vista filosófico, é curioso, cada categoria do pensamento traz em si o germe da sua própria negação. Ou seja, é a dialética. A dialética é o princípio que movimenta todo o pensamento. Porque tudo traz em si o germe da sua negação. E, num momento em que o direito natural se laicizou, a partir do processo, vamos chamar uma separação Estado-Igreja, Igreja Católica e Estado, o direito natural passou a ser visto a partir da perspectiva do quê? Do contrato social. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o do contrato social. Um Estado de natureza, e o homem, então, pactua viver em sociedade. Mas ele pactua em viver em sociedade e ele, pactuando e vivendo em sociedade, ele cria as leis. Vem Kant e diz o quê? Vem Immanuel Kant diz o quê? Nesse ponto de vista, um naturalista, diz o quê? Immanuel Kant. Ele diz na realidade, por que eu devo obedecer às leis? Porque na realidade, eu obedeço às leis para as quais, ou em relação às quais eu delibero, ou para as quais a minha deliberação concorre. A questão do quê? Da autonomia. A ideia da autonomia em Kant. Eu obedeço às leis porque eu as crio, ou seja, a sociedade, imaginando a ideia de uma representatividade, de um processo representativo. E esse contrato social, ele veio justamente o quê? Foi uma tentativa de legitimar, de tentar responder a uma questão simples. Por que nós temos que obedecer às leis do Estado? Por que nós temos que obedecer ao direito estatal? Por quê? Porque, na realidade, na base de tudo isso existiria um contrato social. O homem sai do estado de natureza, entra no estado da vida em sociedade, e essas leis são resultado dessa vontade geral, eu não vou entrar na questão da crítica, mas enfim, dessa vontade geral, como nos diz Rousseau, o segundo Rousseau, do contrato social. O segundo Rousseau, há vários Rousseau, mas o segundo Rousseau, vamos chamar assim, do contrato social, nos fala de uma vontade geral. A legitimar esse contrato social, a legitimar a obediência. A nossa obediência às leis do Estado. Tá bem. Bom. Agora, portanto, na medida em que houve um incremento da positivação do direito, é lógico que a ideia de um direito ideal natural, ela foi perdendo ensejo. Mas, ainda no final do século XIX, se nós pegarmos as obras de filosofia do direito, por exemplo, Henri Arran. Nós pegamos uma obra, nós temos, agora de cabeça eu tenho essa obra, 1880 e pouco, mais ou menos, 80 e pouco. Henri Arran, como é que se chama? Chama-se Curso de Direito Natural ou de Filosofia do Direito. Então, o estudo da filosofia do direito, tradicionalmente, ainda era o estudo do direito natural. Mas a filosofia já tinha, com todo respeito, batido em cima da questão. A filosofia, os filósofos, Nietzsche no final do século XIX, dizia: que direito natural é esse? Que história é essa? Marx, muito antes, Karl Marx, em 1836, escreve A Ideologia Alemã, onde ele fixa as bases do materialismo histórico dialético. E diz o que, a certa altura desta obra chamada A Ideologia Alemã? Ele vai dizer: o direito natural nada mais é o quê? De um direito ideal como instrumento de dominação do capitalista. Por quê? Porque fala-se um direito natural, lógico, quase que ilimitado ali naquela época, e o direito natural à propriedade, Aí surgiu toda a questão. Esse foi a questão do direito de propriedade é que constituiu um dos cernes da grande controvérsia. Porque falava-se um direito de propriedade. Esse direito de propriedade servia o discurso da ascendente classe burguesa, já, lógico, no final do século XIX, já a classe dos banqueiros, dos banqueiros, porque Marx dizia: olha, o Estado, através do endividamento público, ele será refém do sistema bancário. Ele escreve isso em 1836. Então ele vai dizer: esse direito natural à propriedade, isso é para o discurso da classe dominante, questão da luta de classes, como colocado na época. Porque aí vem um sistema soviético que propõe o quê? Vem um socialismo, um comunismo, vão abolir a propriedade privada. Então, como existe um direito natural à propriedade privada, mas não existe direito natural à propriedade privada, então sem dúvida que a propriedade foi
uma discussão que falou, mas como? Então, olha, então não há direitos. Na realidade, o direito é histórico, o direito é história, o direito é aquisição histórica. O direito varia ao longo do tempo. O direito é uma conquista histórica axiológica. Então não há um direito imutável e perene, porque as legislações são diferentes. Jeremiah Bentham escreveu, redigiu, por encomenda, várias constituições de vários países. E era avesso completamente a ideia de direito natural. Ele dizia, para cada país eu escrevo uma constituição de forma diferente, lógico, tendo em vista as características culturais daquele país. Tudo bem, concordo. Agora nós vamos, não confundamos, e aí é a questão fundamental. Não confundamos a existência, que de fato existe, de diversos sistemas de direito positivo, em vista das peculiaridades histórico-culturais de cada povo, de cada momento. Quando nós falamos de civilização humana, isso não é uniforme, não é uma civilização humana. Diferentes povos, diferentes culturas. É verdade. Verdade. Diferentes povos, diferentes culturas. Verdade. Então o direito positivo varia, né? Varia. Então não há um direito imutável perene. Mas a questão não é essa. A questão absolutamente não é essa. É um equívoco também raciocinar por esse ângulo. Por quê? Porque, do ponto de vista, como eu disse, antropológico, há sim algo que nós podemos denominar de natureza humana, ou se quiserem, da condição humana do homem sobre a Terra. Vejam, não há um instinto de autopreservação? Não existe isso? Isso é metafísico? Instinto de autoproteção é metafísico? Isso é uma questão que depende da existência de algo antes do Big Bang, que tenha sido um criador? Depende disso? Não depende. A prova empírica de que nós, como seres humanos, né, como ser vivente sobre a Terra, nós temos o quê? Instintos. Instinto de preservação, de autopreservação, instinto de defesa. O instinto o instinto de reprodução. O instinto de liberdade. Vai dizer Kant, uma prova empírica, né, de que o homem seja livre. Como diz afirmar que o homem seja ontologicamente, desculpa a palavra, assim, essencialmente livre, que a sua vontade seja livre? Vai dizer Hannah Arendt vai dizer, bom, como que a vontade é livre, como que o homem é livre? Né? Se o homem age conforme uma vontade, e a vontade é tudo menos livre. Porque se eu quero algo, é porque eu estou condicionado por algo que me impele aquele agir ou a não agir. O que diz Hannah Arendt na obra Entre o Passado e o Futuro, no capítulo O que é a Liberdade, ela diz, logo no início, ela fala que na realidade, nós talvez digamos que o homem seja livre porque no fundo nós ainda não dominamos todo o sistema, né, de condicionamento da vontade. Tudo bem, isso é verdade. Eu vou falar, e daí? Se o homem é ontologicamente ou essencialmente livre, não é a questão. Se há a coisa em si, né, de Kant, não é possível chegar na coisa em si, no Dasein, a coisa em si. Como chegar na essência das coisas? Kant dizia, o conhecimento do homem não chega na essência das coisas. Não chega na essência das coisas porque o conhecimento tem pressupostos. É preciso, por exemplo, no âmbito da teoria do conhecimento, assumir determinadas categorias sob pena de não existir o conhecimento. E Kant diz, a causalidade seria para Kant um axioma, uma premissa. O espaço e o tempo, por exemplo. Né? O espaço e o tempo. Podemos discutir, o tempo não existe, não, mas temos que admitir o tempo, porque se não admitirmos o tempo, né, se não admitirmos o tempo e o espaço, não há física. Porque a física se desenvolve, sobretudo, sobre a ideia de tempo e de espaço. Relativizou-se em certo momento, mas não importa, a ideia de tempo e de espaço. Kant vai dizer, bom, porque se eu pegar aqui esse relógio, soltar esse relógio, se o relógio não cair, alguma coisa, ele cai, não cai, lei da gravidade, ótimo. Se enuncia teoricamente, do ponto de vista da física, a lei da gravidade. Agora, é possível ir na origem da lei da gravidade, como uma essência da lei da gravidade? Teremos que voltar para onde? Para o Big Bang. E antes do Big Bang. Mas como dizem os físicos teóricos, não há nada antes do Big Bang. Como é que nós ficamos?
né? Então, é importante dizer justamente que há essa condição humana, que há essa natureza humana. Por que o direito natural à vida? Porque é instintivo, é instintivo. Como é da essência? Por que a proteção integral do homem no que diz respeito à sua vida, à sua integridade física, à sua liberdade? Por que, como eu dizia, embora o homem possa não ser livre nesse aspecto ideal, há uma pulsão para a liberdade. Nós todos aqui, todos os senhores que estão aqui na sala, sabem o que eu estou falando. É só nós olharmos para nós. Nós não temos essa ânsia de liberdade, essa ânsia do agir ou não agir. Essa é uma pulsão. Isso está na psique. Isso é uma questão que reside na própria consciência do homem. Portanto, é natural. É natural. Não é metafísico. Não é metafísico. Não preciso, embora possa se fundar, não preciso fundar em fé e em religião. O direito natural à vida tem que ser fundado na ideia da religião? Não, ele pode, até particularmente entendo que deva, mas não precisa. Porque, como eu disse, o elemento é factual, é fato. Então, veementemente, então por isso que eu disse, então, é lógico que se eu pergunto, o direito natural é fundamento de validade, ou é critério de validade do direito positivo, eu vou dizer que não. Primeira questão. Agora, segunda questão. O direito natural é válido como doutrina e como parâmetro para compreensão, interpretação e aplicação sobre todos os direitos fundamentais? Aí entrando mais na questão jurídica, aí eu respondo, sim, é esse que é o aspecto. Não como fundamento de validade. Aí eu vou chegar lá. Vejam bem, quero rapidamente fazer algumas considerações também mais de ordem propedêutica, né? Que dizia já que o direito natural apoia-se, sem dúvida, nessa tradição religiosa judaico-cristã. Nós temos que lembrar o judaísmo, em primeiro lugar, na Gênesis. O que está escrito na Gênesis, né, no Velho Testamento, na Gênesis da criação? Deus criou o homem à sua imagem. O que significa isso? O que se interpreta do ponto de vista teológico? Que o homem, como criatura de Deus, né? O homem como criatura que recebe essa vida, a vida é sagrada. A vida é sagrada. Então ali, um primeiro momento da nossa tradição ocidental, de direito natural à vida, por quê? Porque a vida é sagrada. Porque a vida nos é dada por Deus e tudo que nos vem de Deus é sagrado, obviamente. No Talmud, né, que é o código das leis antigas, das leis judaicas, todo homem que suprime uma vida é como se destruísse o mundo inteiro. Essa responsabilidade coletiva, essa ideia de que há o direito natural à vida e mais do que isso. Sendo a vida sagrada, todo homem é intrinsecamente digno de respeito e de proteção integral. Na natureza do homem haveria o quê? A partir dessa tradição. Essa centelha divina, né? Aquilo que se fala, né? Centelha divina que há dentro do homem. O cristianismo, é bem verdade, retoma e aprofunda o ensinamento judaico. Não é? Como inclusive observa Hannah Arendt. Não é? Como observa Hannah Arendt. O cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judaico. Não é? A pessoa humana como o quê? Como valor absoluto do plano espiritual. Não é? Pois está já agora, então, portanto, no Novo Testamento, que Jesus chamou a todos para a salvação. Em São Paulo, nas famosas epístolas, correspondências de São Paulo, diz a certa altura, a epístola aos Gálatas 3:28, diz o quê? Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ou seja, ele queria dizer, não importa se seja judeu, seja grego, que ele fala. Todos, na realidade, sois um só em Cristo Jesus. Então, na realidade, essa tradição, isso é muito forte, isso veio ao longo do tempo. Isso veio ao longo do tempo. Isso recebeu, lógico, certos temperos na época do grande pensamento da filosofia grega, eu estou dizendo aqui Sócrates, Platão, Aristóteles, tem gente que isso se modifica, mas Aristóteles falava, evidentemente, do homem como animal político, da natureza social do homem, e a polis como sendo a cidade-estado, como sendo, na realidade, a realização da natureza social e política do homem. Eu perguntaria,
A sociedade, com todos os seus problemas, com todas as suas mazelas que nós conhecemos, as suas dificuldades em função da própria natureza humana, né? Na realidade, essa questão, o homem afinal, ele tende ou não à vida social? O homem não só tende à vida social. O homem, historicamente, tem vivido em sociedade. Desde as sociedades mais primitivas, é lógico, até as sociedades de hoje são sociedades extremamente complexas, sociedades de massa. Então, essa história, outro dia eu ouvi numa defesa de uma banca de doutorado, a certa altura levantou, mas quem disse que o homem tende a vida em sociedade? Porque, eu não quero viver em sociedade, se eu não quiser viver em sociedade. Tá. Aí você vai ser um ermitão, vai lá para a montanha, né? Tá. E a sua segurança vai ser garantida por quem? Você? Através das armas que você deterá lá na caverna, lá não sei aonde, lá. É isso. E as leis? Você pode andar armado lá na caverna? Tá. É a sua proteção, é você que vai se proteger. Como é que você vai se alimentar? Você tem que ter um espaço, você tem que ter uma relação, um direito assegurado aos meios de produção da sua própria subsistência. Então você está na sociedade, não adianta. Os anarquistas, não quero Estado, Bem, tá bom. Eu sou um anarquista, eu sou contra o Estado. Tudo bem, mas não dá para ser contra a sociedade, porque os anarquistas são contra o Estado. E na medida que o anarquismo ele nega o Estado, ele afirma a sociedade civil. É inexorável isso. Ele afirma a sociedade civil, por que ele afirma a sociedade civil? Porque, evidentemente, mesmo no pensamento anarquista, há de haver o quê? Um sistema de cooperação social. As pessoas têm que se cooperar socialmente. Senão, senão a vida fica inviável. Vejam que Herbert Hart, o grande filósofo Herbert Hart, Herbert Cornelius Adolphus Hart, que foi professor de Dworkin na Universidade de Oxford, no caso, na Inglaterra. Herbert Hart, na obra que escreveu em 1960, positivista, hein? Tá certo que um positivista é diferente, não é um positivista no sentido que é ausiliano, mas um positivista, ou seja, um defensor vamos dizer assim, da análise analítica, da corrente analítica do direito. Uma análise estrutural do direito, sem se colocar ali juízo de valor, como deve ser o direito ou não, e sim como o direito é a partir daquilo que Herbert Hart escreve na sua obra produzida, editada em 1960, O Conceito de Direito, Concept of Law. A certa altura, para a surpresa de muitos, eu diria até para a surpresa do próprio Herbert Hart, a certa altura, lá nos capítulos finais, ele tem um capítulo que diz o seguinte, que coloca lá o título do capítulo: Conteúdo mínimo do direito natural. Positivista, falando do conteúdo mínimo do direito natural. Aí Herbert Hart, ele era graduado em História, ele era um historiador que incursionou pela filosofia. Então veja, a formação mais ampla. Advogou, porque como sabem, na época sobretudo, não era necessário ser formado em Direito, ser bacharel em Direito, para poder exercer advocacia. Você tem que passar no exame lá da OAB, digamos, da ordem para ir para o bar, para ser um barrister. Ele era um barrister, ele tinha autorização para postular, tinha capacidade perante os tribunais britânicos. Advogou na área penal, advogou na área de falências, enfim, teve uma experiência, acho que durante 5, 6 anos. E depois foi chamado à Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, Herbert Hart trabalhou no gabinete de inteligência britânico na Segunda Guerra Mundial e conheceu um dos maiores filósofos da história da humanidade, que foi Stuart Hampshire. Stuart Hampshire é, sem dúvida, bom, enfim, está aí a obra dele, um dos maiores especialistas no pensamento de Bento Spinoza, Baruch Spinoza. E tem até o livro Spinoza, que é onde Stuart Hampshire chamou, então, levou Hart e Hart, então, pelo seu conhecimento, pela prática da advocacia, passou a ser o catedrático de jurisprudence, não de philosophy of law, de jurisprudence, que seria o equivalente a uma teoria geral do direito. Jurisprudence como teoria geral do direito. Tudo bem. Por que eu estou falando isso? A certa altura, veja, o historiador, o filósofo, deparado com a questão da ordem jurídica,
Diz o quê no conceito de direito? Fala, olha, são necessários alguns direitos, um conteúdo mínimo do direito natural, sob pena da sociedade não ser viável. Ou seja, sob pena, porque a sociedade não pode se pretender ser um clube de suicidas. É o que ele diz, um suicide club. Ele fala, ou seja, aí ele diz, proteção da vida. Lógico que tem que condenar o homicídio. Se o sistema jurídico não condena o homicídio, como é que fica? Se a ordem jurídica não condena o furto, o roubo, o estupro, enfim, como? Não é? Quer dizer, não é? Então, na realidade, isso, lógico, levou a grandes críticas, né? Herbert Hart, tal, aquela coisa como um positivista, tal. Mas eu quero passar aqui que chega um momento do pensamento filosófico e jurídico-filosófico que nós nos deparemos justamente com essa situação limite. A questão não é se o direito natural, se existe um Deus, se há leis divinas. A questão pode ser colocada deste prisma, que é muito chão, prosaico, chão mesmo. Ou seja, a proteção integral do homem decorre da condição humana e realmente da necessidade de se preservar integralmente o homem no contexto da vida e sociedade. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Eu não sei por que então se continua. Óbvio, o direito natural é fundamento. Não, isso eu não vou dizer que o direito natural é fundamento de validade, né, num discurso dogmático do direito positivo. Bom, então o cristianismo, como eu disse, a questão judaico-cristã é importante, né? Porque na realidade, mas não procede, portanto, a ideia de um direito natural como conjunto de normas, né, de patamar superior ao próprio ordenamento jurídico, né? Isso aí não, né? O direito natural não é um conjunto de normas de fato estarão superior, né? O direito natural, como eu tinha pontuado, é na realidade o quê? Primeiro uma corrente filosófica, uma doutrina filosófica. O que é essa doutrina do direito natural? Não é? Se nós formos olhar numa perspectiva de considerá-la como doutrina válida. Não é? É uma corrente de pensamento, por dizer, que na realidade pertence ao campo da filosofia da justiça. A filosofia da justiça. É absolutamente impossível se refletir sobre a justiça sem ao menos se passar, né? Pelo menos se abordar a questão do direito natural. Não tem como. Não tem como. E aí é que vem a questão. Se eu nego, me parece, bem, lógico, a questão da preferência aqui do expositor, né? Sempre a gente tem que adotar sempre as preferências, tem a nossa preferência. Mas me parece que se eu nego a ideia de direito natural, esse direito natural laico, hein? Esse direito natural leigo, vamos colocar assim. Se eu nego a existência de princípios éticos universais, se eu nego a existência de princípios éticos universais, baseados nessa natureza humana que tem aspectos universais, e que, embora produza ordenamentos jurídicos distintos, esses ordenamentos jurídicos distintos têm em comum alguns aspectos, sim, relativos à natureza humana, de uma forma ou de outra. Por quê? Porque o argumento para a pena de morte, o argumento utilizado pela protestantes, puritanos, né, a origem dos Estados Unidos tem tudo isso, porque a questão religiosa, tal, e lá eles são mais questão do... Não vou entrar nisso, as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, o puritanismo, que geraram sistemas jurídicos diferentes também, uns até mais severos com relação a isso. Não vou entrar nisso. Mas, na realidade, qual é o argumento para que, no caso, né, nos estados onde que aplica a execução da pena de morte, qual é o argumento para sufragar e sustentar a pena capital? Seria a proteção da vida dos demais, da comunidade. Ou seja, na realidade, ainda que, na minha visão, não de uma forma satisfatória, o fundamento seria o direito da vida, o que de todos os demais, o risco à vida das pessoas, se aquele homicida, ele, por algum motivo, sair da prisão e na realidade, ele tiver um sistema de progressão que ele passava, a partir de certo momento, para o regime semiaberto, né? Do regime fechado, passar para o semiaberto, para o regime aberto. Quer dizer, quando passar para o semiaberto, já, né? Estou Alexandre Cacetari, especialista aqui em direito penal, às vezes muitos delitos, né? Ao longo nosso, que nós vimos atuando também na área criminal, quantos casos eu vou interrogar o indivíduo, eu estou em regime, né? Estou em semiaberto lá, eu estou na penitenciária ali de São Vicente. Entendeu? Não é isso que eu estou dizendo, na realidade, né? Então, eu acho que é importante, né,
colocar. Então, se nós negarmos um direito natural laico, onde está laico, estou falando do aspecto laico, se nós negarmos a existência de princípios éticos universais necessários para viabilizar a vida em sociedade, a partir dessa ideia da proteção integral do homem, como uma questão antropológica, quero deixar claro, uma questão antropológica, psíquica, tanto natural, da natureza do homem, nós vamos negar nós vamos negar o quê? A própria filosofia da justiça. Nós vamos acabar por negar a própria filosofia da justiça. Porque ninguém me convencerá que ao interpretar e aplicar o direito, embora evidentemente busquemos a justiça possível, historicamente considerada de acordo com aquela ordem jurídica, ninguém me convence que no fundo nós não procuremos o quê? A justiça. Prolatar uma decisão justa. Ainda que essa justiça signifique, lógico, essa justiça nos limites do possível, daquilo que a ordem jurídica nos oferece. Naquele momento histórico. Tendo em vista o ordenamento, tendo em vista os próprios parâmetros da Constituição. E negando o direito natural, dessa forma, como eu coloquei, né? E negando o direito natural nesses limites, né? Nesses limites que impulso a ideia de direito natural. E negando o direito natural nessa perspectiva, que por sua vez prejudica imensamente, para não dizer anula, a própria filosofia da justiça, a questão da justiça, ao esvaziar ou ao prejudicar a ideia da justiça em relação ao direito, eu esvazio o direito. Porque embora o pensamento analítico, o relativismo filosófico, possa dizer, não há um único conceito de justiça. A questão não é essa, se há um único conceito de justiça. A questão não é, absolutamente, essa questão é sem sentido, com todo respeito. Eu sei que isso a gente lê nos compêndios, nos livros, né? Dá a cada um aquilo que é seu, não faz sentido, né? Dá a cada um, o que eu dou, né? O que deve ser dado a ele? Isso eu não sei, então não tem justiça. É assim? É assim? Isso, no mínimo, revela uma certa má vontade, né? Revela um ceticismo com relação à possibilidade de que se admita, pura e simplesmente, a necessidade da proteção integral do homem como um ser da natureza, no concerto da natureza. E se fizer isso, como eu disse, esvazia o direito. Porque mesmo os pensadores relativistas, eles, a certa altura, eles dizem, olha, tudo bem, há vários conceitos de justiça, não é isso, há várias perspectivas que você pode dizer o que é justo. O que é justo segundo as necessidades, não é? Perelman, por exemplo, na obra Ética e Direito, ele coloca a certa altura também nesse sentido. Pode ser a cada qual segundo o seu mérito, né? A cada qual segundo a sua obra, né? A cada qual segundo suas necessidades. Né? Ele vai dizer, isso aí varia, tal. Não há uma definição exaustiva e lógica da justiça. Eu pergunto a vocês, é necessário ter uma definição exaustiva e lógica do direito, da justiça, para pensar na justiça? É a mesma coisa se eu dissesse a vocês que nós precisamos de uma definição pronta e cabal do direito para poder interpretar e aplicar o direito. Precisa disso? Nós precisamos de uma definição? Nós precisamos responder o que é o direito? Precisamos? Nós temos que responder também o que é a justiça, ponto. Não existe isso não faz sentido. Filosoficamente não faz sentido. E a filosofia é muito importante, porque a filosofia, ela nos mostra as falsas questões. Porque são falsas questões. Ou pelo menos respostas falsas para questões importantes. Pelo menos isso. Uma resposta falsa para questões importantes. Porque mesmo muitos filósofos analíticos vão dizer, professor Terço Sampaio Ferraz Júnior, na obra dele, que não tem nada de introdução à ciência do direito, é uma obra densa, né? Introdução à ciência do direito, não tem nada de introdução, nada de meramente introdutório lá, a certa altura, no final, ele vai dizer, ele fala, olha, a diferença de justiça, ele diz, olha, mas de qualquer maneira, sem o ideal de justiça, o direito perde sentido. Não como. Né? Então, na realidade, vejam que, portanto, são esses princípios éticos gerais, e decorrem tais princípios, eu insisto, da natureza social do homem. Não é? E aquilo que eu disse, quer dizer, o homem não apenas tende a vida em sociedade, mas o homem, historicamente, tem vivido em sociedade. Isso é também, de novo, fato natural. É natural, é natural. Outro dia eu ouvi também um indivíduo falando, não, eu vivo em sociedade porque é útil, porque é mais conveniente, é mais fácil. Então o instinto da autopreservação não existe, o instinto de reprodução não existe, né? Então você vai fazer vai ser
Nós vamos virar sistemas autopoéticos, nós vamos, né, nos reproduzir, é isso. Hermafroditas, vamos ser, né, no sentido de plantas, nós vamos virar plantas, né, que se autorreproduzem. Veja a importância disso. Instinto de reprodução. Instinto de reprodução já convida, né, convida não, já nos impele às relações de natureza gregária. E isso não tem nada de metafísico, de novo. Independentemente da existência de diferentes ordens jurídicas e sistemas jurídicos e estruturas, por exemplo, da família, né? O muçulmano, tantas mulheres, né? Tantas mulheres quantas ele possa prover o sustento, tudo bem. Mas é família no sentido, não é família, é um modelo de família, mas é família. E a base disso é o quê? É justamente a necessidade de uma organização social. Existe ali, que a família, junto a essa família não tem outras famílias que formam a tribo não se protege? Isso é apenas útil e conveniente, é isso? Isso é necessário. Necessário. Necessário porque é decorrente dessa natureza humana, sim, que tem instintos que nos compelem a viver de forma gregária. A base, eu estou dizendo, né? Não estou falando das outras relações sociais que sejam mais complexas, não estou falando disso. Bom, por isso, eu acho que na realidade, é importante também colocar que, em grande parte, essa concepção de direito natural, né, e não sou eu que digo apenas, Roberto Bobbio diz, Boaventura Souza Santos diz, o grande Boaventura Souza Santos, grande referência intelectual, sim, o grande pensador lusitano, que na realidade é catedrático de economia, né, da Universidade de Coimbra, mas tem doutorado em Sociologia do Direito pela Universidade da Califórnia, né, e escreve amplamente, logicamente, sobre as questões jurídicas do ponto de vista sociológico, econômico, filosófico. Né. Diz o seguinte, bom, pode-se dizer que o que se fala hoje em direitos humanos é uma herança da ideia de direito natural. A diferença é que não falo, então não falo, é proibido falar em direitos naturais. Não, nós falamos de direitos humanos. Direito humano à vida, né, o direito do homem. Direito humano como direito, né, do homem, portanto. Né, por isso que é direito humano. Mas é feia a palavra, vamos falar de direito natural, vamos falar, você é louco, você é um jurássico, né, você está na idade da pedra. A diferença é que, é bem verdade, o que diz Norberto Bobbio? Positivista mais moderado, mas ele diz. Ele fala, a única diferença é que havia uma discussão sobre quais seriam esses direitos naturais. Mas a partir das declarações de direitos, as declarações universais, passou a existir, segundo a própria linguagem de Norberto Bobbio, passou a existir o que Norberto Bobbio chama de direitos naturais positivados, que pode receber outro nome, direitos humanos, que entra no campo do direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos. Norberto Bobbio fixa um momento, coloca uma pedra angular em 10 de dezembro de 1948, com a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração da ONU. Nós sabemos que há controvérsia, vai se dizer, mas a Declaração da ONU, como declaração, ela não é dotada de positividade. Não é? Sim, mas diz Norberto Bobbio, mas ainda que possa não ser dotada da positividade como nós a conhecemos dos sistemas jurídicos e ordenamentos internos, vai dizer Norberto Bobbio, na realidade é importante assentir que há o quê? Um consenso valorativo sobre esses direitos, que são direitos humanos. E esses direitos humanos, na realidade, né, nós temos a Declaração da ONU de 10 de dezembro de 48. E não à toa, inclusive, em função da grande tragédia do Holocausto da Segunda Grande Guerra, como decorrência, nós temos a Lei de Bonn, né, a Constituição Alemã de 1949, que nos diz o quê? O artigo 1º. A dignidade é inviolável. Agora, a dignidade é inviolável porque está positivado, porque essa proteção está positivada no artigo 1º da Lei de Bonn de 1949, ou porque o homem é intrinsecamente digno no sentido do seu ser, do conceito da natureza,
E, portanto, aí cabe à ordem jurídica proteger essa dignidade. Né? O direito à vida, ele existe para nós do Brasil, não porque, não unicamente, a sua importância, não porque unicamente ele é positivado no artigo 5º da Constituição. Mas por que o direito à vida é um direito humano, é um direito natural, se quiser? É que ele está positivado no artigo 5º. A questão é... Porque senão eu vou dizer que os direitos, que há valor, que aquilo é valioso, só na medida em que está positivado. A grande questão é que nós temos a discussão, por isso que Bob diz, essa discussão sobre direito natural nessa perspectiva filosófica, ele diz, perdeu sentido, porque esses direitos naturais passaram a ser positivados. Então hoje a grande questão é o quê? É efetividade, conferir efetividade a esses direitos. Que aí entra a questão da aplicação do direito. E aí eu vou dizer, e como na realidade, e em que medida o direito natural, vou continuar a usar essa terminologia, em que medida, em que dimensão o direito natural, ele participa do discurso jurídico, da argumentação jurídica, na interpretação e na aplicação do direito? Não como fundamento de validade, mas como, em que sentido? No próprio discurso, na própria dimensão axiológica do processo hermenêutico. O direito natural surge, ele integra o discurso jurídico da interpretação e da aplicação do direito. Ele não é critério de validade da norma. Ele é critério axiológico, ele se constitui no processo de argumentação, a fim de que o direito natural, de que a concepção de direito natural, dessa ideia de proteção integral, proteção da vida, proteção, né, da integridade física. Agora, se há o direito natural de proteção à vida, por que não diz? É óbvio, é corolário disso o quê? O direito natural de proteção à saúde, porque se não protege a saúde, o ser perece. Não tem nada de metafísico. Tem algo de metafísico? Não é metafísico. Agora, como vai se proteger a saúde? Se é SUS, se não é SUS, se funciona, se não funciona, outra questão. É outra questão. Isso não vamos confundir o direito natural e as diferentes ordens derivadas, lógico. É outra questão. É outro ponto. Né? Então, evidentemente, se eu falo, vejam bem, o homem não tem o instinto de procriação? Tem. O homem não cansa? Não cansa. Nós não trabalhamos, não cansamos. O homem não precisa, naturalmente, em qualquer lugar do mundo, ele tem que ter um momento de descanso, por uma questão fisiológica? Tem. Só que se ele vai descansar, ele não precisa estar protegido. Se ele for descansar no lugar que ele estiver sujeito às agressões, ele precisa de um local para se proteger, para exercer essa pulsão fisiológica que é voltada ao descanso. Ele não tem instinto de procriação? Tem, como eu disse, vai procriar o quê? Vai, com todo respeito, no meio da rua? Vamos falar, o homem. O homem, nós sermos, enfim, já num certo estágio da civilização. Então por que o direito na moradia, por que o direito à moradia, por que o direito social fundamental à moradia no artigo 6º não tem também fundamento na ideia do direito natural a essa proteção integral do homem, a questão do instinto de reprodução, do seu descanso, o aspecto fisiológico, o aspecto que é antropológico. Tem alguma coisa de metafísico? Nós nos alimentamos, a questão de precisar se alimentar para manter a vida, isso é metafísico? Por que não? Por que então o direito à vida se relaciona com o direito à saúde? O direito à vida se relaciona sim com o direito à moradia, direito social fundamental. O direito à vida se relaciona sim com o direito ao trabalho. O direito ao trabalho existe, à medida que existe um direito natural, o direito natural à vida, existe sim o direito natural ao trabalho. Por quê? Porque sem que o homem detenha, ainda que de forma rudimentar, os meios para retirar, obter e aurir a sua subsistência, ele perece. Então, cabe à sociedade, vamos dizer assim, né, promover essa proteção integral. Então, quando nós vamos interpretar a norma jurídica, essa que é a função. Quando nós vamos interpretar o artigo da Constituição que fala proteção integral da criança e do adolescente, estamos falando do direito natural da proteção antes, o que fundamenta isso. Porque na medida em que eu admito a existência, na necessidade dessa proteção, a partir de uma perspectiva do ser integral, o que ocorre no processo hermenêutico? Eu tendo ao que, efetivamente, dá maior extensão e eficácia aos direitos fundamentais. Essa que é a questão. E não nos fala Canutilho do princípio da eficácia máxima dos direitos fundamentais? Não é isso que nos fala Canutilho? Não nos fala o direito constitucional que nós temos que ir até nas últimas consequências, não é isso que se diz?
a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental e tem que, cuja interpretação tem que ir até as últimas consequências. Eu diria a vocês, a ideia de direito natural nos auxilia a que possamos, talvez, né, conferirmos uma interpretação extensa, eficaz, e que busque justamente essa ideia da aplicabilidade plena, integral e de verdadeira eficácia, até as últimas consequências, dos direitos fundamentais, daquilo que está na Constituição, né, evidentemente. Né? E nesse sentido, já caminhando, já quase uma hora aqui, eu falei que ia falar uma hora, já o professor Giacoia também chegou, né, o eminente professor Dr. Oswaldo Giacoia, né, que faço questão de saudá-lo aqui, já tivemos recentemente em 4 bancas, 2 de qualificação e 2 bancas respectivas de... Então eu pretendo já partir já para o encerramento, porque eu estou ávido, como todos, na verdade, para escutar também o professor Oswaldo Giacoia, que realmente aqui, para mim é o mestre, né? É o meu mestre, sem dúvida. Né? E eu gostaria, e é uma chance ímpar de poder ouvir o mestre, essa é a verdade. Obrigado, não, porque é verdadeiro. Então eu diria, então, portanto, que nesse contexto, né, para finalizar essa ideia, caberia no processo de interpretação e aplicação do direito, lógico, evidentemente, com o Dudu nessas... Todo, porque não se aplica, veja, existe um equívoco também. Que isso é dito também, eu estou interpretando, interpretar e aplicar o direito. Não, quando se interpreta e aplica o direito, se aplica a totalidade da ordem jurídica. É isso que é. É a totalidade da ordem jurídica. Eu vou no artigo da Constituição, eu vou em outro, eu vou em tal diploma, eu vou no outro. Interpretar o direito, a gente sabe, não é interpretar o texto de lei. A norma jurídica não é igual a texto de lei, a artigo de lei. Normalmente, aliás, não raro, a norma jurídica aplicável no concreto vem da reunião de vários artigos de lei da Constituição e da legislação constitucional. É o turno todo. Então, cabe ao julgador o quê? Cabe ao julgador, na realidade, o quê? Desculpe o termo, é um pouco filosófico, mas nesse sentido eu quero inaugurar essa, que eu não vi meu autor falar isso, mas deve ter falado, é lógico que filosofia não é uma novidade, pelo menos do ponto de vista dos meus partos conhecimentos, eu não vou dizer aqui, né? Mas cabe ao julgador transcender. Vamos falar, bom, agora o expositor ficou, agora ele, né? Como transcender? Ele está dizendo que não é transcender. Não, transcender, eu vou colocar o que eu quero dizer por transcender. Né, utilizando do sujeito natural no processo de interpretação e aplicação do direito. O que é esse transcender? Na realidade, esse transcender é, primeiro, no sentido do intérprete e aplicador olhar para dentro de si para aquilo que a psicanálise chama do eu, né? Estou falando em termos psicanalíticos, né? Em termos da psique. Olhar para o eu interior, né? Pensar quem sou realmente, sabe? O que me constitui? O que eu estou fazendo aqui? O que me constitui? O que realmente eu devo eticamente buscar? Lógico, né? Lógico. Né? E, a partir dessa perspectiva, que ele transcenda para dentro, vamos dizer assim, de si, ele transcende para o eu, ele se situa mentalmente. É mais ou menos o Descartes, né? Descartes não estava lá e falava, mas eu penso, logo existe. Aquela interiorização, né? Aquela interiorização. Né? Mas eu interiorizo, eu transcendo para dentro, e aí eu transcendo para o semelhante. Ou seja, eu busco o meu interior, e ao me situar como pessoa no âmbito da minha consciência, do que eu sou efetivamente, e do meu agir ético, eu transcendo para o outro. Ou seja, eu me coloco na posição das partes em conflito. Com todo respeito, fazendo, eu não posso, aos 21 anos, eu não posso, alguém que receba uma pensão estatutária, aos 20 anos de idade, que está fazendo faculdade. E eu vou dizer que cessou a pensão. Como benefício previdenciário, que não admitiria interpretação extensiva. Não dá. Não, veja, todo respeito, eu respeito. Por quê? Porque, na realidade, dentro do direito à pensão, está contido o direito à educação. Educação para quê? Para que, na realidade, a pessoa possa mesmo buscar por si os meios da sua subsistência. Ele precisa ter uma formação mais completa.
Então, como muitos decidem, com todo respeito, lógico, às divergências, não é isso que eu estou dizendo, estou tentando mais ou menos exemplificar como pode passar por algo bastante concreto. Né? Na realidade, o que eu penso? Eu me coloco na situação da pessoa. Eu penso o que eu sou, a função que eu tenho, eu penso na minha função ali de julgador, transcendo para dentro e transcendo na posição da parte. Penso na Constituição, penso no princípio da solidariedade, porque o artigo 3º, não estou aqui em devaneio, estou no artigo 3º da Constituição Federal, que diz como objetivo não, né? Objetivo não, princípio, né? República Federativa. Sociedade o quê? Livre, justa e solidária. Solidariedade, a solidariedade é só no custeio, então? Não é na parte de benefício? A solidariedade é só no setor, é só custeio, é só para pagar? É solidariedade para pagar? Sim, mas então, solidariedade para pagar e para repartir para aqueles que precisam. Porque senão, não há justiça social. Agora, o que me anima a isso? É essa transcendência, eu coloco no lugar das partes, penso no direito natural à vida mesmo daquela pessoa. Da dignidade, direito natural à proteção da sua dignidade. Sem essa educação, ele não vai ter acesso à subsistência. Sem a sua subsistência, o homem sem acesso aos meios para a sua subsistência, ele está sendo flagrantemente violado na sua dignidade. E, portanto, última ratio, sem a sua subsistência, a sua vida está em risco. A sua vida está em risco. Essa é a grande questão. Bom, enfim, poderia fazer algumas outras considerações, mas eu gostaria de encerrar por aqui. Gostaria de agradecer a imensa paciência de terem me ouvido, né, sobre a temática. Quero mais uma vez agradecer realmente o convite que me foi feito, né, pela Escola de Magistratura da Terceira Região, né, figura ímpar realmente, não só do desembargador federal Mário Maia, do professor doutor, né, na verdade, do grande jurista, grande professor Mário Maia, né, e, na verdade, dizer realmente da minha alegria de estar aqui, mais uma vez saudar os demais integrantes da mesa, agradecendo e devolvendo, né, a palavra ao doutor Mário Maia. Muito obrigado pela oportunidade.